Olá a todos, vamos para o primeiro vídeo do canal. Meu nome é Augusto, sou professor de História e historiador, formado pelo UniCeub aqui em Brasília. Bem, vamos lá, gente. Pelo que vocês já devem ter entendido do título do vídeo, é Legalizando nas Constituições, é a primeira parte. Vamos lá. Pensem o seguinte, como vocês estão vendo aí na tela, o sentido das versões protestantes no Brasil. A Almeida Revista e Atualizada. Os em negritos são mais importantes para a gente entender o que eu quero passar para vocês. Relva e ervas, no 11. No 12 é relva e ervas, também. No 29, e disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para alimento. No 30, toda erva verde lhe será para mantimento. Aí no Gênesis capítulo 9, versículo 3 está escrito: Tudo quanto se move e vive vos será para alimento, assim como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Reis 2:29, no versículo 26. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Em Isaías, praticamente a mesma versão, no capítulo 37, versículo 2, 20, versículo 27, desculpe. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Essa é uma das versões, né, que é a ARA, a Almeida Revisada Atualizada. A segunda versão da Bíblia Protestante no Brasil é a Almeida Recebida e tem uma nuance de significados. Ela diz a mesma coisa no 11 e no 12 da relva e da erva. No 29 diz a mesma coisa também, mas só que fala que será para mantimento. No 30 ela fala sobre ela fala todas as ervas verdes como mantimento. No 9:3 no Gênesis ele fala da erva verde, tudo vos dou agora. No segundo Reis 19:26 fala a relva verde, em vez de ser erva verde. Não tem aqui no versículo erva verde, nem nenhuma em Isaías e nem em Reis 2. Ele fala relva verde no 26:19 segundo Reis e relva verde no 37:27 de Isaías, no Almeida Recebida. E ele diz que se queimaram antes de se amadurecer. Já na versão Almeida Corrigida Fiel, no Gênesis 11, ele fala: a terra produz a terra erva verde, erva que dê semente. E no 29 ele fala que toda erva será para mantimento. No 30 ele fala toda erva verde será para mantimento, e assim se foi. No Gênesis 9:3 ele fala: tudo vos tenho dado como a erva verde. Do segundo Reis 19:26 ele fala: hortaliça verde, não erva verde, queimado antes de amadurecer. Em Isaías 27 ele fala relva verde, queimado antes da seara. A seara era quando ia distribuir comida, né, antigamente e tal. Já na quarta versão da protestante aqui no Brasil, eles falam que produza todo tipo de vegetais no 1:11. E no 1:12 ele fala todo tipo de vegetais, plantas. No 29 ele fala lhes dou todas as plantas. E no 30 ele fala dou o capim e a verdura como alimento, hein, gente? A gente vai virar a vaca. É, no Gênesis 9:3 ele fala as verduras e vai ser dado como alimento. E no 2 Reis 19:26
ele fala a erva verde, a erva do campo e a erva que cresce nos telhados quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Aí na mesma, praticamente a mesma coisa no Isaías 37, 27, que fala a erva verde e a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste assopra nele. Aí tem a versão também internacional. A versão internacional fala: cubra a terra de vegetação, plantas. Aí ele vai falar o resto. No 12 ele fala vegetação e plantas também. No 29 ele fala: eis que lhes dou todas as plantas. E no 30 ele fala: e dou todos os vegetais como alimento. No Gênesis 9:3 ele fala: assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. No 2 Reis 19:26 ele fala: como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. E no Isaías 37:27 a mesma redação: com brotos tenros e verdes, e o capim do terraço antes de crescer. Isso, gente, eu estou falando, por que eu estou falando cada versão dessa? Para vocês entenderem o que se passa na tradução da sociedade bíblica, quanto se coloca o sentido da palavra de hebraico para português. E eu vou mostrar para vocês também, depois de alguns slides, o hebraico em essência. Mas agora vamos partir para o sentido da versão da Igreja Anglicana do rei King James, de 1769, que fala assim no Gênesis: produz a terra adiante grama, erva que dê semente. E no 12 fala adiante grama e erva também. No 29 ele fala: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Será para você para carne. Ou seja, carne, hein, gente? Carne de sentido. Não carne de comer. No 30, no Gênesis, ele fala: toda a erva verde para carne. No Gênesis 9:3 ele fala: toda a erva verde te deite todas as coisas. No 2 Reis capítulo 19 fala da erva verde, como está em negrito, mas só que fala torrado antes de crescer. E Isaías capítulo 27, versículo 27 fala no em negrito a erva verde e também torrado antes de crescer. Agora vamos para o sentido de Lutero. Lutero, dos originais, hein, gente? Essa Bíblia aqui, esse corte aqui que eu fiz é dos originais. Deus disse: deixa a herança colher grama e ervas que são inseminadas, e plantas frutíferas, pois cada um dá um fruto de acordo com sua espécie e tal. Na segunda citação aqui do slide, tem como, vamos ver lá. E a herança deixou crescer gramas e ervas daninhas, que inseminaram uma espécie de sua espécie, e costurar quem deu fruto ali, e que teve suas próprias sementes por si mesmas, uma espécie de sua espécie. Continuando aqui com o Lutero. E Deus disse: Xie, eu lhe darei todos os tipos de ervas que são inseminadas em toda a terra, e todos os tipos de ervas frutíferas, e trago para comer aqueles que inseminam, e todos os animais, e todos os cães sobre a cimel, e tudo mais verme que vive lá na terra, que há vida em você ao redor da erva verde. E assim aconteceu, e Deus viu tudo o que ele tinha feito, e veja, era muito bom.
Então a noite e a manhã se tornou o sexto dia. Essa tradução tá meia ruim assim, porque eu peguei do Google Tradutor e esse alemão é o antigo. Mas vamos lá. Vamos pro próximo slide. Tudo que se move vive é comida de verdade, como a erva verde deite tudo. Vamos pro próximo. E os de dentro que se tornaram opacos com medos e sombras tiveram que se tornar como a grama do campo, como a erva verde para o corte no deixar-me, que murcha porque amadurece. Murcha porque amadurece. Hein? E como os habitantes se tornam enfraquecidos e tímidos e vivem com vergonha e se transformam em grama e ervas verdes, então suba o telhado, o que está seco antes de amadurecer. Bem, gente, o que nós tiramos disso? Ah, o Lutero, ele fala expressamente, murcha antes de amadurecer, ou seca antes de amadurecer. A cannabis serve para alguma coisa antes de amadurecer? Antes de amadurecer, ela não serve para nada. Na verdade, na ciência de hoje, nós temos conhecimento que as raízes delas são boas para anti-inflamatório, sementes para nutrição, os caules, né, para fazer a fibra do cânhamo e tal, mas só que eles estão falando aqui de amadurecer, né, que é a flor da planta. Agora vamos para a Septuaginta, no próximo slide. A Septuaginta diz o quê? E disse Deus que a terra faça brotar a erva verde, produzindo semente conforme a sua espécie. E no 12, e a erva verde e a erva produziu a erva verde, produzindo semente. No 29 está escrito: E disse-lhes Deus: Eis que vos dei toda a erva verde, contendo semente, que semeia a sua própria semente. E também no 30 também ele fala aqui, né? Dou todas as plantas verdes para serem como seu alimento. Isso daí é da Septuaginta, que é em grego. Continuando aqui com a Septuaginta, no Gênesis capítulo 9, 3, ele fala: Tenho-vos dado tudo, assim como a erva verde. No capítulo 29 do Reis 2, ele fala: Como a erva verde, como a grama crescendo nas casas e que é pisada por aquele que anda sobre ela. No Isaías capítulo 27, ele fala: Eu enfraqueci as suas mãos e eles secaram. Tornaram-se como a erva seca nos telhados e como o capim. Agora vamos para o próximo slide. Esse slide, gente, é da Bíblia Ortodoxa, que está em russo. E eu traduzi do Google Tradutor também, assim como eu traduzi a do alemão, de Lutero. E ele fala, né, no capítulo 1, versículo 11 de Gênesis: Produz a terra verdura e erva que dê semente. No 12 ele fala: E produziu relva, erva que dá semente. No 29 ele fala: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. E no 30 ele fala: Dei todas as ervas para me alimentar. Esse me alimentar é como se Deus estivesse imanente em nós, né? E tem o 19:26 do segundo Reis, que fala: tornaram-se como a erva do campo e o verde tenro, como o assado sobre os telhados e o pão que foi queimado antes de ser gasto. E os seus habitantes enfraqueceram, tremeram e ficaram envergonhados, tornaram-se como a relva do campo e uma verdura tenra, como a porcelana nos telhados e o pão queimado antes de estarem gastos. Aí eu pergunto, né? Estar gasto. Antes de gastar a maconha, de você fazer um óleo, de você fazer um condimento, um bolo e tal,
né, fumar até. E se é antes de estar gás, quer dizer que não teve a sua finalidade, né? Agora vamos para o próximo slide. Aqui, ó, que eu ia mostrar para vocês, gente, da versão hebraica. A versão hebraica fala o seguinte, no Gênesis 1:11. E ele está dizendo, Elohim, ela se tornará verdejante, a terra, ou pode ser interpretado também como ela se tornará verdejante, a aterrissagem da vegetação da erva, semeando árvores de semente de fruta, fazendo frutas suas espécies para ele, cuja semente está nele na terra, na aterrissagem, e ele está se tornando assim. No 12 e ela está trazendo a terra, ou a aterrissagem, da vegetação da erva, semeando sementes para suas espécies, e árvores que dão fruto, cuja semente esteja nela. E ela está vendo Elohim que é bom. No 29. E ele está dizendo, Elohim, eis, eu dou a vocês todas as sementes da sementeira, de ervas que nas faces de toda a terra, e todas as árvores que nele frutos da sementeira para vocês. Ele se tornará alimento. E no 30 ele fala, e a todos os animais da terra, e a todos os que voam no céu, paraísos, e a todos os rastejantes na terra, que em sua alma vivem todas as ervas verdes para comida, e está se tornando assim. Bem, gente, pelo que vocês entenderam, tá meio complicado porque é em hebreu para português, né? Mas tipo, quando ele fala aterrissagem da erva, pode ser que a erva seja, ela aterrou, né? Tipo, ela apareceu na Terra e é o mundo da erva. Continuando aqui no próximo slide. A tradução fica assim: se tornaram erva do campo, a erva verde, da erva da vegetação dos telhados, e explodindo na face dos grãos levantados. No 37:27 de Isaías fala: se tornaram ervas do campo e erva verde, da grama da vegetação, dos telhados e da plantação para as faces de grãos levantados. Agora vamos para a Vulgata Latina Católica, que para mim é uma das melhores. Eles falam o seguinte, ó: produz a terra a erva verdejante e que dê semente, e produziu erva verde que dá semente. E ainda no 1:29 fala: é, eis que vos tenho dado todas as ervas verdes que dão semente. Isso vos será para mantimento. Tudo que se move e que vive será para vosso alimento. Eu vos dou todas essas coisas, como vos dei os legumes verdes. Depois eu vou explicar para vocês o que é legumes, viu? Vamos ler as passagens em latim aqui, traduzido. Aqui no 4 Reis 29:26 está escrito: tornar-se como as ervas dos campos, a relva do pasto, e a erva do telhado que seca antes de amadurecer. Aí, em linguagem comum, denomina-se legume qualquer planta comestível ou parte comestível da planta leguminosa ou herbácea. A A parte comestível pode ser a raiz, tubérculo, bulbo, fruto, flor, folhas, talo ou grão. A cannabis é uma planta herbácea da família da Cannabaceae, assim como o lúpulo. Ainda com a Bíblia, as leguminosas podem crescer como ervas, trepadeiras ou árvores grandes. Boa parte delas tem caules verdes e macios e flores com 5 pétalas. As flores se transformam em vagens, que contêm as sementes da planta e que podem adquirir diversas formas, plantas tamanhos e texturas.
A vargem libera sementes abrindo uma espécie de costura que tem ao longo do seu comprimento, desculpa. Livro de Isaías 3, 51 a 90. Tudo que germina sobre a terra, bendizei o Senhor, cantai-o e exaltai-o para sempre. Vamos para o próximo slide, que vai ser uma conclusão dessa parte. Cannabis, um legume. Olha só, se a cannabis é um legume, e na Bíblia católica, na Bíblia anglicana, na Bíblia russa e na hebraica, eles tratam como erva, erva verde, erva não sei o que, babá, que dou e tal. Então, gente, pensa, se a erva verde tá assim, a erva verde foi permitida por Deus, mas agora também podemos colocar o Cântico de Daniel e a versão nova versão internacional dos protestantes para contemplar outras plantas a não ser a cannabis. Por exemplo, o lichem. Tá vendo a imagem aí que tem a cannabis e o lichem? As substâncias que existem no lichem é a psilocibina, a triptamina, o DMT e mais um monte de coisa. Ou seja, se no livro de Daniel está escrito tudo que germina sobre a terra, bendizei o Senhor, cantai-o e exaltai-o para sempre, e na versão internacional está escrito todos os vegetais, como lhes dei os vegetais, tudo lhes dou agora, agora lhes dou todas as coisas, quer dizer, gente, quer dizer que o lixem tá tudo certo, entendeu? Não importa se é para católico, para anglicano, para ortodoxo, para como é que chama lá o outro? É anglicano, ortodoxo, católico, protestante, tudo que se passou aí agora na Septuaginta, que é em grego, tudo está certo, entendeu, gente? Essa é uma das conclusões. Agora vamos partir para a religião islâmica do Alcorão no próximo slide. Uma das passagens do Alcorão na Surah 31, versículo 11, implantou na terra assentes montanhas, para que ela não se abale convosco. Então, fizemos brotar nelas todos os casais de plantas preciosas, ou a Surrata 50, versículo 7. E a terra estendemo-la, e nela implantamos assentes montanhas, e nela fizemos germinar toda espécie de esplêndidos casais de plantas. Ou a Surrata 55, versículo 13. Então, qual das mercês do vosso Senhor vós ambos desmentis? Ou seja, não aceita, né? Demoniza, essas coisas assim. A religião muçulmana, pois, na Surata 4, versículo 48, por certo, Alá não perdoa quem lhe associe outra divindade, e perdoa o que for afora disso a quem quer. E quem a associa a Alá, com efeito, forjará formidável pecado. Na Surata 29, versículo 8. É recomendado ao ser humano benevolência para com seus pais, e lhes dizemos: e se ambos lutam contigo para que associes a mim o de que não têm ciências, não lhes obedeças. Assim, a mim será vosso retorno, então informar-vos-ei do que fazeis. E também na Surata 31, versículo 15. Se ambos lutam contigo, para que associeis a mim aquilo que não tem ciências, não lhes obedeça, e acompanha-os na vida terrena convenientemente. E seguinte, o caminho de quem se volta contrário a mim, em seguida a mim será vosso retorno. Então formar-vos-ei do que fizeis. E no Hadith, que são os ditos do profeta Maomé, que são 40 ditos, ele fala no 29.
adora a Deus e não lhes associe nada. Pratica oração, salate, paga o zakat, tributo, conserva o jejum de Ramadã e faz a peregrinação à casa de Deus. O que tomamos disso que os muçulmanos não podem, no momento da adoração de Alá e na oração a Ele, que são cinco vezes ao dia, com um dia de descanso na sexta-feira, que não se sabe se nesse dia tem orações. Associar qualquer outra coisa. E na Surata 16, versículo 102, diz: O Espírito Sagrado fê-lo descer de teu Senhor com a verdade, para tornar firmes os que creem e para ter orientação e alvíçaras. Surata 70, versículo 4. Os anjos e o Espírito a ele ascendem, em um dia cuja duração é de 50.000 anos. Surata 78, versículo 39. Um dia, quando o Espírito e os anjos se colocarem às fileiras, não falarão, exceto aquele a quem o misericordioso permitir, e quem dirá o que é certo. Surata 97, versículo 4. Nela descem os anjos e o Espírito, com a permissão de seu Senhor, encarregados de toda a ordem. A sabedoria pode ser encontrada no Kalam, compêndio de filósofos árabes, tal qual Avicena. Na religião muçulmana, eles falam de casais preciosos de plantas e casais esplêndidos de plantas. E também, e quem vai negar as mercês de Alá, né? Que também está aí incluído todos os vegetais. Vamos agora para o outro slide, que se tratará do budismo. A minha fonte é o sacredtextes.com, que está aí no canto superior esquerdo. Vamos lá. Os obstáculos para a obtenção de bom karma podem ser removidos pela obediência aos seguintes preceitos, que são incluídos no Código Moral do Budismo, a saber: não mate, não roube, não se entregue a prazer sexual proibido, não minta, não tome nenhuma droga estupefaciente ou bebida intoxicante. Mais pra frente eu vou colocar a diferença entre drogas estupefacientes, drogas embriagatórias e drogas entorpecentes, porque tem sentidos diferentes. 5 outros preceitos que não precisam ser enumerados aqui devem ser observados por aquele que desejam alcançar mais rapidamente do que o leigo comum a libertação da miséria e do renascimento. Esse daí é o Catecismo Budista, de Henry S. Olcott, de 1908. Já o Terjataka, volume 2, ele diz o seguinte: agora lemos que presentes magníficos foram dados ao abençoado e sua companhia, e eles foram tidos com grande respeito. Como está escrito, naquela época o abençoado foi honrado e reverenciado, respeitado, reverenciado, altamente estimado e recebido presentes ricos. Mantos, comida, alojamento, drogas e remédios e provisões. E a fraternidade foi homenageada, etc., como antes. Mas os peregrinos das escolas heterodoxas não foram homenageados, como antes. Bem, os sectários, descobrindo toda a honra e os dons, diminuíram. Convocaram uma reunião secreta para a deliberação, desde o aparecimento do sacerdote Gotama. Eles disseram: a honra e presentes não vêm mais para nós, mas ele tem o melhor de ambos. Qual pode ser a razão de sua boa sorte? Então um deles falou o seguinte: o padre Gotama tem o melhor e o mais importante lugar de toda a Índia para viver, e essa é a razão de seu sucesso. Então outros disseram: se for por esse motivo, faremos um assentamento rival acima de Jetavana.
e então receberam os presentes. Foi a essa conclusão que chegaram. Vamos para o próximo slide, ainda falando sobre o budismo. Nos diálogos de Buda, vamos lá. Ou ele poderia dizer, considerando que alguns contemplativos e brahmanes, enquanto vivem de comida fornecida pelos fiéis, ganham a vida com meios errados de subsistência, por arte baixas, como essas. Purgar as pessoas para brilhar a cabeça, isto é, dar drogas para fazer as pessoas espirrarem, a administração de drogas pelo nariz, a administração de raízes e drogas. Ou seja, no budismo, as pessoas não podem ter, por exemplo, rapé, não podem ter, por exemplo, ayahuasca, não podem ter essas drogas assim, entendeu? E também no Theravada of Buddha, nem eu disse nada sobre a crença que Buda teria incorporado em seus ensinamentos, que era possível para os discípulos por intensa autoabsorção e meditação mística atingida um estado de transe, na qual a condições normais de existência material foram suspensas e certos poderes sobrenaturais foram adquiridos. Minha razão para ignorar essa crença é que não a considero intrinsecamente ridícula ou mesmo fora de conformidade com a filosofia de Buda, mas que, na tentativa de correlacioná-la com o seu esquema de vida, eu diria discutir grandes ou urgentes questões, que não poderia receber tratamento adequado dentro dos limites deste trabalho. Para a mente ocidental drogada e estupefata, e com a ideia do sobrenatural, a contra-ideia do sobrenatural na natureza vem como um choque tão tremendo que o privou, por enquanto, do poder do pensamento coerente. Sendo assim, é melhor que eu deva ignorar o que é possivelmente um aspecto vital do ensinamento de Buda, mesmo que minha interpretação de seu credo deva sofrer com essa reticência forçada, do que lidar com um problema que exige sua consideração preliminar por uma nova concepção da natureza, e cujo tratamento superficial, portanto, daria origem a perpétuos mal entendidos e não serviria a nenhum propósito útil. Bem, vamos agora para o próximo slide, que tratará sobre o hinduísmo. A fonte também dos documentos que eu peguei é o do sacredtexts.com. Bem, vamos lá. No primeiro texto ele fala: em todos os lugares, o duplo sistema de assistência médica do amado celestial Raja Piyadashi é estabelecido tanto para homens quanto para animais. E onde quer que não haja tal provisão, em todos os lugares que ela deve ser preparada e plantada, ambas as drogas de raiz e ervas. Onde não houver provisão deles, em todos os lugares eles serão depositados e plantados. E nas estradas públicas, poços devem ser cavados e árvores a serem plantadas para a acomodação de homens e animais. Na outra citação do mesmo livro, isso dá a inscrição de rocha Gilnar, uma importância que é impossível estimar. Se a Soka espalhou pelos domínios do Antíoco suas ambas as drogas raízes e ervas e seu auxílio médico para homens e animais. O restante do Sangharama, a religião e os monges em jejum devem ter estado presentes da mesma forma, um fato significativo. Do texto Vikram Enter Vampire, ele fala o seguinte: Maldeu respondeu: ó grande rei, fala de assuntos como o seguinte em público não é certo. Essas coisas, orações, feitiços, drogas, boas qualidades, assuntos domésticos, comer alimentos proibidos e o mal, não podemos ter ouvido falar de nosso vizinho.
não deve ser discutido em assembleia completa. Em particular, eu irei revelar a ti meus desejos. Este é o sujeito do mundo. Quando um caso chega a seus ouvidos, não pertence em segredo. Se um assunto é confidenciado para 4 ouvidos, ele pode escapar de mais audiências. E se para 2 ouvidos, até mesmo Brahma, o Criador, não sabe disso, como então pode qualquer rumor sobre chegar ao homem? Aí no outro texto também. Verses of Venana. Se você tomar um certo remédio, será capaz de se erguer da terra. Se tornar uma certa mistura, serás glorioso. Também existe uma droga que acalma a febre. E no outro documento fala: The home and the word. No entanto, não vou dar uma mãozinha para abrir uma destilaria de bebidas alcoólicas em meu país. Os jovens que estão prontos para oferecer seus serviços pela causa de seu país não devem cair no hábito de embriagar-se. As pessoas que querem trabalhar com métodos de drogas valorizam mais a excitação do que as mentes que intoxicam. Vamos lá na próxima página. How to be a yogi. O que é o yogi? Hatha Yoga é aquele ramo da ciência do yoga que ensina como vencer a fome, a sede e o sono, como superar os efeitos do calor e do frio, como obter saúde perfeita e curar doenças sem usar drogas, como deter a decadência prematura do corpo resultante do desperdício da energia vital, como preservar a juventude mesmo aos 100 anos sem que um único fio de cabelo fique grisalho, e como assim prolongar a vida neste corpo por um período indefinido. Curandeiros pela fé, curadores mentais e cientistas cristãos curam doenças sem dar drogas. Os yogis da Índia fazem o mesmo, mas de uma maneira mais científica. Os curandeiros e os cientistas cristãos nos pedem para acreditar em certas coisas e declarar que não estamos sofrendo. O yogi diz: não podemos obter resultados melhores e mais seguros se não por meio do exercício respiratórios conseguimos controlar o prana, aumentar a corrente vital e preencher todo o sistema com o poder curativo do prana, polarizando a atividade das células, removendo os obstáculos que impedem a manifestação adequada da corrente vital nessas células. Nos livraremos da doença. Se o curandeiro mentais e curandeiros da fé soubessem o segredo do controlar o prana, eles teriam sem dúvida sido mais bem-sucedidos com suas tentativas. Alguns deles estão agora começando a fazer exercícios respiratórios e fazer com o tempo aprendam as verdades contidas na maravilhosa ciência da respiração. No documento The Yoga Sutras of Patanjali, 4 partes das realizações. 4.1 Os poderes psíquicos surgem por nascimento, drogas, encantamentos, atos purificadores ou visão concentrada. 4.2 A transformação em outro estado ocorre pelo fluxo direcionado da natureza divina. Voltando aqui ao Yoga Sutras of Patanjali, ele fala o seguinte: os poderes psíquicos e espirituais podem ser inatos ou podem ser obtidos pelo uso de drogas, ou por encantamentos, ou por fervor, ou por meditação. Os poderes espirituais foram enumerados e descritos nas sessões anteriores. Eles são os poderes normais do homem espiritual. O antítipo, a edição divina dos poderes do homem natural. Por meio destes poderes, o homem espiritual permanece, vê, ouve e fala no mundo espiritual, assim como o homem físico permanece, vê, ouve e fala no mundo natural.
Há uma apresentação falsa do homem espiritual no mundo dos sonhos, um senhor das sombras, que tem seus poderes oníricos de visão, audição e movimento. Ele deixou o natural sem alçar o espiritual. Ele partiu da margem, mas não alcançou a outra margem do rio. Ele é carregado ao longo do riacho, sem apoio para os pés, em nenhuma das margens. Saindo do real, ele ficou aquém do real, preso no limbo das vaidades e delírios. A causa destes fantasmas aberrantes é sempre a adoração de um eu falso e vão. O senhor dos sonhos, dentro do próprio peito, este é o homem psíquico, senhor dos poderes psíquicos, delirantes e desconcertantes. Os poderes espirituais, como dons intelectuais ou artísticos, podem ser inatos, fruto, isto é, de sementes plantadas e cultivadas com trabalho árduo em um nascimento anterior. Da mesma forma, os poderes do homem psíquico podem ser inatos, uma colheita ilusória das sementes da ilusão. Agora aqui ele fala mal sobre as drogas, nesse documento, né? Poderes psíquicos podem ser adquiridos pelas drogas, como pobreza, vergonha ou aviltamento, podem ser obtidos pelas mesmas drogas. Em sua ação, eles são funestos, afastando o homem da consciência do poder restritivo de sua natureza divina, de modo que suas forças irrompam exuberantes, como o riso dos bêbados, e ele vê e ouve coisas ilusórias, enquanto afunda ele acredita que subiu. Ficando mais fraco, ele se considera cheio de força. Vendo ilusões, ele as considera verdadeiras. Tais são os poderes adquiridos pelas drogas. Eles são totalmente psíquicos, visto que os poderes reais, os espirituais, nunca podem ser obtidos desta forma. Vou mostrar para os senhores e para as senhoras o Vedanta Sutra, que fala bem das drogas. Vamos lá, no próximo slide. Você agora talvez apresentará a seguinte analogia: estados de consciência sonhadora, como a percepção de elefantes e coisas semelhantes nos sonhos de alguém, são irreais e ainda assim são a causa do conhecimento de coisas reais. Boa ou má sorte, pressagiada por seus sonhos. Consequentemente, não há razão pela qual a escritura, embora irreal na medida em que se baseia na ignorância, não deva ser igualmente a causa da cognição do que é real. Brahma, os dois casos não são paralelos. Respondemos: os estados de consciência experimentados nos sonhos não são irreais. São apenas seus objetos que são falsos. Apenas esses objetos, não os estados de consciência, são suprimidos pela consciência desperta. Ninguém pensa que as cognições das quais eu tinha consciência em meu sonho são irreais. O que os homens realmente pensam é: as cognições são reais, mas as coisas não são reais. Da mesma forma, o estado ilusório da consciência que o mago produz na mente de outros homens por meio de mantras, drogas, é verdadeiro. E, portanto, a causa do amor e do medo, pois tais estados de consciência também não são sublocados. A cognição que, devido a algum defeito no objeto, o órgão dos sentidos apreende uma corda como uma cobra, é real, e, portanto, a causa do medo e de outras emoções. Verdadeiramente também é a imaginação que, devido à proximidade de uma cobra, surge na mente de um homem, embora não seja realmente picado, e que ele foi mordido. Verdadeira também é a representação do veneno imaginado, pois pode ser a causa da morte real. Da mesma forma, o reflexo do rosto na água é real e, portanto, permite-nos verificar detalhes pertencentes ao rosto real. Todos esses
estados de consciência são reais, como concluímos por terem um início e efeitos reais. Nem seria útil objetar que, na ausência de elefantes reais e assim por diante, as ideias deles não podem ser reais, pois as ideias requerem apenas algum substrato em geral. A mera aparência de uma coisa é um substrato suficiente, e tal aparência está presente no caso em questão devido a um certo defeito. Aquilo que determinamos ser irreal, que é sublocado, porque é sublocado, desculpem, a ideia não é sublocada e, portanto, real. Vamos para outro texto. Ter Sankhya Aphores of Kapila. Os poderes sobre-humanos de concentração, assim como os efeitos das drogas, não podem ser contestados. A. Quer dizer, por exemplo, dos efeitos das drogas, até mesmo dos poderes sobre-humanos de consumir magnitude atômica, que resultam da concentração e não adaptados ao trabalho da criação, são estabelecidos. B. Ele refuta aquele que imagina que o pensamento pertence aos elementos, uma vez que isso é hostil ao estabelecimento da existência da alma. Outro documento, do Hindu Mythologic Vedic Puranic, fala o seguinte: em certos festivais celebrados em sua homenagem, as classes inferiores do povo costumam se balancear em bambus, tendo ganchos de ferro forçados em seus corpos, enquanto outros se atiram do alto sobre facas afiadas. Atualmente, embora essas práticas cruéis sejam proibidas pelo governo, em alguns lugares remotos ainda são praticadas. Para ajudá-los a suportar a dor, uma droga intoxicante feita de cânhamo é livremente consumida. E a autoridade para essa prática é a vida do Deus, conforme descrito nos Puranas. Como acredita-se que Krishna fica satisfeito com canções e danças, nem sempre de caráter altamente moral. Acredita-se que Iva se deleite com as práticas cruéis de seus adoradores ignorantes e embriagados. Vamos pro absurdo aqui, gente. Olha só, eu vou deixar 30 segundos aqui, porque eu só quero ler uma parte desse documento. E vou deixar 5 segundos. Vamos lá. Vocês estão vendo aí no canto inferior direito o que está entre parênteses absurdo? Vamos ler lá a penúltima frase. Eles também pensavam que no mercúrio e no enxofre estava oculto o poder mais maravilhoso e que, por meio de certas preparações desses, um homem poderia manter o corpo pelo tempo que quisesse. Outros acreditavam que certas drogas poderiam trazer poderes, como voar pelo ar. Olha isso, que absurdo, gente. Voar pelo ar, hein? Vamos para a próxima. Próximo slide aqui. Ter Minor Law Books para médicos. Um médico que, embora não esteja familiarizado com drogas e feitiços ou ignorante da natureza de uma doença, ainda tira dinheiro de um doente, será punido como um ladrão. Santi Parva, o Livro da Paz. O tempo é o meio eficaz para a realização de todas as ações. Durante tempos de adversidade, nem ciência, nem encantamentos, nem drogas produzem quaisquer resultados. Em tempos, no entanto, de prosperidade, essas mesmas coisas, devidamente aplicadas, se tornam eficazes e dão sucesso. O inimigo, então, desejará adotar a renúncia e se retirará para a floresta, desejoso de salvação. Tu irás, então, com a ajuda de drogas preparadas pela fervura de ervas e plantas altamente eficazes e de sais artificiais, destruir os elefantes e corcéis e homens dos domínios de teu inimigo. Estes e muitos outros esquemas bem planejados são acessíveis, todos relacionados com fraude. Uma pessoa
inteligente pode destruir dessa maneira a população de um reino hostil com veneno. Agora, o Ring Veda, a fonte que eu peguei em português é o Sri Yoga Devi. No livro 5, hino 42, Vishvadevas, em versículo 11. Louva aquele que tem a seta infalível, o arco forte, que preside todas as drogas saudáveis. Adora Rudra por uma compreensão abrangente e sã. Adora a divindade poderosa com prostrações. Aí em inglês está About That Helfit. Bálsamo que cura. Vamos lá, bálsamo na botânica. Substância aromática exudada por muitas plantas, compostas de resinas, óleos essenciais, ácido benzoico, cinâmico e seus ésteres. Muito em perfumaria e farmácia. Por extensão, na medicina caseira, infusão de plantas narcóticas em óleo, com que se friccionam regiões doloridas do corpo, bálsamo tranquilo. Bem, gente, agora vamos para uma parte importante do nosso estudo, que é a diferença de efeitos. Efeitos estupefacientes. Produzir uma sonolência abrupta e adormecimento dos membros, não responderem ao sistema nervoso central. Eliminam a sensibilidade, anestesia, que pode chegar até a privação do uso da razão, ou produzem turbilhão, ou seja, inquietude, pensamento acelerado. Efeitos embriagatórios. Tontura ou cambaleamento, descoordenação da fala ou dos membros, suspensão do uso da razão. Efeitos entorpecentes. Dizemos da cannabis, que não associada a outras drogas, causa dois efeitos quando fumada. A cannabis sativa tem seu efeito ring, ou pensamento alto, e a cannabis indica tem seu efeito storm, ou calma. As duas tendendo o sentido feeling para a cabeça. Já consumida de forma oral, comendo a flor ou óleo, o sentido passa para os membros do corpo, podendo sentir a digestão dos alimentos. Suas primas, também quando em extrato de 20x para cima, são correlatas às flores de Wild Daga, Leonotis leonorus e erva de macaé rubim, Leonorus sibiricus. Outra planta que é um entorpecente é a sálvia divinorium, até seu extrato 20x, ou seja, passou do extrato 20x, não é mais entorpecente, sim estupefaciente. Bem, vamos lá. Voltando aqui à Bíblia em grego e latim, vamos ver o que está em negrito. Olha, em latim está em negrito beneficia. E tá vendo essa imagem do Gálatas em grego? Tá escrito idolatria, drugrin, encantamento, entendeu? Farmaqueia. A farmaqueia é traduzida pro inglês como drogação, mas para o português na Bíblia foi traduzido para malefício. Aí, ó, em latim, beneficia, em português, malefícios. Em grego, farmaqueia. Ou seja, em inglês traduzido do software ISA3, Drugrin, seria traduzido por o português drogação. Diferente disso não misturar um caminho, substância, com outro e nem utilizar de maneiras como flebotomia injetável, nem usar nas vias nasais. Mas traduzido do tradutor da Google, farmaqueia para o português é farmácia, que significa feitura de fármaco, ou seja, fabricar com processos químicos, cocaína, sintetização, N-bomb, transformação de uma substância em outra, crack e heroína, como é o caso da cocaína para o crack e da morfina para a heroína. Aí eu pergunto, seria a indústria da cerveja dos monges trapistas uma farmaqueia? Ou a feitura da champanhe descoberta por 2 monges? Ou destilados? Ou óleos? Entendeu? Vamos para o próximo slide. Agora, nesse slide, eu vou só ler o que está em Apocalipse, em português. Está em latim e grego aí também. Vamos lá. Não brilhará mais em ti a luz da lâmpada, não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por seus malefícios. Em latim está beneficis.
e em grego está pharmakeia, que é aquelas coisas que é encantamento ou drogação. Vamos para o próximo slide. Agora eu vou ler aqui uma coisa em Mateus, que é o seguinte. Está em latim, em grego e português. É chamado a si as turbas, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é aquilo que entra na boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca. Isso é que torna imundo o homem. Próximo slide. Voltando agora à Igreja Católica, na encíclica dos Papas, no próximo slide, nesse slide agora, vamos lá. Significado. Em polonês, o significado do código droga, a palavra escrita droga, é de a maneira ou de o caminho. E João Paulo II era polonês. Aí tem a Acta Apostolicae Sedis, número 93, que fala. Eu coloquei uma frase aqui em polonês dela e a tradução. E tá lá. Droga kościoła sit dog jedzi. Fala um monte de coisa em polonês. Aí, ó, o caminho da igreja é sempre o homem. Mas aí eu também coloquei uma citação desse documento em latim e traduzi para português. Vocês estão vendo onde está em negrito no em latim? Está escrito medicamente stupefacti e medicamentum stupefactum. Olha só o que está traduzido. Um exemplo notável do consumo contrário artificial sobre a saúde e a dignidade da pessoa humana, e certamente não será fácil de controlar, é o uso dos medicamentos estupefáticos, narcóticos, sinal generalizado de uma avaria grave do sistema social. E implica também as necessidades humanas, leitura materialista e, em certos sentidos, destrutivo. O poder básico das novidades das economias livres é trazido apenas de um lado e nem o efeito do trauma. É o auge das coisas e as obscenidades e outros tipos de resíduos é o mesmo que usuários de estupefáticos, quando abusam o fraqueza, um vácuo que completar o espiritual, que o desejo de tê-lo no tempo médio aconteceu. Vamos agora para o Catecismo Romano. No Catecismo Oficial no site do Vaticano, em latim e português, está escrito 2211. A comunidade política tem o dever de honrar a família e de assistir e de, nomeadamente, lhe garantir a proteção da segurança e da salubridade, sobretudo no que respeita a perigos como os medicamentos estupefacientes, a pornografia, o alcoolismo. 2291. O uso de estupefacientes causa gravíssimos danos à saúde e à destruição da vida humana. A não ser por prescrições estritamente terapêuticas, o seu uso é uma falta grave. A produção clandestina e as operações de mercancia são práticas escandalosas e constituem uma cooperação direta, pois incitam a prática gravemente contrárias à lei moral. Próximo slide. Vamos para o próximo slide. Agora Papa com o Papa Paulo VI, com o Papa Paulo VI, vamos lá. Olha só, significado. O significado do Papa Paulo VI trata a droga como um distintivo de medicamento. E ele é um Papa mais antigo e medicamenta. Está escrito em todas as encíclicas dos papas anteriores. Porque pensa, gente, se ele colocasse só se ele colocasse só estupefático sem medicamento, seria toda droga que é estupefática? Não, é droga. E ele negaria. E a mais abaixo aqui vocês vão entender mais ainda. Ó. Na encíclica 80ª Advence da Rerum Novarum, 80º aniversário da Rerum Novarum, ele fala assim, ó, medicamenta psicotrópica. Por detrás das fachadas escondem-se muitas misérias, ignoradas mesmo pelos vizinhos. Outras estabelecem-se onde só sobra a dignidade do homem, a delinquência, a criminalidade, a droga, medicamenta psicotrópica, erotismo.
Lista de medicamentos psicotrópicos. Cloropromazine, haloperidol, trifluomazine. Aí vai falando aqui, eu vou deixar um tempo para vocês lerem. E também tem a lista de todos os narcóticos e estupefacientes. Essa lista de medicamentos psicotrópicos não é exaustiva, viu, gente? Mas a lista de narcóticos ou estupefacientes é. Vou dar 5 segundos. Agora vamos lá, gente. Um Código de Direito Canônico Latino, no cânone 26, está escrito: a não ser que tenha sido especialmente aprovado pelo legislador competente o costume contrário ao direito canônico em vigor ou para além da lei canônica, só obtém força de lei se tiver sido legitimamente observado durante 30 anos contínuos e completos. Mas contra a lei canônica que contenha uma cláusula a proibir costumes futuros, só pode prevalecer o costume centenário ou imemorial. Cânone 28. Salvo o disposto no cânone 5, o costume, quer contra a lei, quer para além dela, revoga-se por costume contrário ou por lei. Porém, a não ser que deles faça menção expressa, a lei não revoga os costumes centenários ou imemoriais, nem a lei universal os costumes particulares. Cânone 252, inciso 3. Haja lições de teologia dogmática baseadas sempre na palavra de Deus escrita, juntamente com a sagrada tradição, com cujo auxílio os alunos aprendam a penetrar mais intimamente o mistério da salvação, tendo por mestre principalmente a São Tomás de Aquino, e também lições de teologia moral e pastoral, direito canônico, liturgia, história eclesiástica, além de outras disciplinas auxiliares e especiais, segundo as prescrições das normas na formação sacerdotal. E no Código de Direito Canônico da Igreja Católica Latina e Oriental sobre os juízos. Cânone 1607 latino, cânone 1290 oriental. A causa tratada judicialmente, se for principal, é decidida pelo juiz mediante a sentença definitiva, se for incidental, por sentença interlocutória. Cânone 1608 latino, cânone 1291 oriental. Inciso 1. Para pronunciar qualquer sentença, requer-se no ânimo do juiz a certeza moral acerca do assunto que deve dirimir. Inciso 2. O juiz deve fundamentar essa certeza no que foi alegado e provado. Inciso 3. O juiz deve avaliar as provas em conformidade com sua consciência, respeitando as prescrições da lei acerca da eficácia de algumas provas. Inciso 4. Se não tiver podido alcançar essa certeza, pronuncie não constar do direito do autor e absolva o demandado, a não ser que se trate de causa que goze do favor do direito, pois neste caso deve pronunciar-se em favor desta. Próximo slide. Passando agora para a doutrina da Igreja em seus santos, vamos lá. Roio Marim e São Tomás de Aquino. Roio Marim diz o seguinte, no seu livro Teologia Moral para Seculares 1, volume 1. O uso do álcool e dos narcóticos é lícito, ainda que se produza a total privação do uso da razão, senão unicamente quando se a intenta diretamente ou se é permitida sem causa proporcionada. Contemplação, porque isso é altamente conforme a razão e a fé. A verdade nos autoriza a ver e admirar os dons naturais e sobrenaturais que Deus há querido depositar em nós mesmos. Porém, a justiça nos obriga a glorificar não a bela paisagem que contemplamos na tela, senão o artista divino que a pintou. Já no Sermão de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino é de 1225 a 1275. Roio Marim, ele é do século 20 ao 21. Ele é bem contemporâneo a nós. Mas voltando a São Tomás, o título Germinete Terra, que é um sermão dele, diz, entre outras coisas, que a erva é mirrada em tamanho, suave ao tato, bem-fazeja em virtude, permanece mirrada em tamanho, significando humildade. A erva não é dura, mas tenra, macia,
terra macia. Por isso, por ser isso, produz a sediça do tato, a ternura da erva. Vede que nesse verdejar observamos a humildade, a beleza e a utilidade ou necessidade. Traduzida nessa verdura, vemos simbolizada a frescura, a beleza, a utilidade ou necessidade. Vemos neste verdejar beleza deleitável. Que tipo de semente? Semente santa, semente virtuosa, semente necessária. A semente admirável e admirável sua germinação. Volva-se a esta erva e será acumulado de bens. O Altíssimo nos trouxe da terra dois remédios, a erva verdejante e a árvore frutífera. Ambos remédios se ligam de modo conveniente, pois a erva verdejante nos traz a salvação. A flor carrega a beleza e a glória do mundo, porém é maldita que por ela, varridos, levados ou arrastados, os homens na danação. Ou seja, gente, a mensagem de São Tomás é: não nos danemos uns aos outros por causa da erva. Muito obrigado. Próximo slide. Agora eu vou tratar de Égide o Romano, que foi o sucessor de São Tomás de Aquino. Ele viveu entre 1247 a 1316. E uma das coisas que ele fala no livro Ensinamento para os Príncipes é: e quando as ervas encarnaram nas veias, nos pulmões e nos pulsos, deram certos sinais de morte. E agora acrescenta a sua graça e nos mostra como não temamos a morte. E assim respondeu Aristóteles, que disse que o homem sábio não devia doer da morte, nem devia temer, mas devia se alegrar com ela e tomar prazer em recebê-la, porque a alma na morte se ajunta e se acompanha com o seu Criador com grande claridade. E todo homem sábio deve menosprezar as deleitações do corpo e amar as deleitações da alma, que são o conhecer os altos graus da sabedoria de Deus e em conhecer o seu Criador. E vós, se vos preocupados da morte temerdes, não dares honras às ciências que aprendestes de mim, mas tornastes vós a alma bestial que a vedes comum com as outras bestas, a alma intelectual não pode ser bem andante, senão quando se ajunta com o seu Criador, de receber o fruto da boa carreira por onde andou e das boas obras que fez, e a usar gozo sem nenhuma tristeza. Deve ser posta em vida contemplativa depois da morte, e no amor do Criador, e na contemplação das substâncias separadas que nós chamamos anjos. E assim morreu um tão nobre senhor por um tão falso privado. Esse senhor que ele está falando aí é Alexandre o Grande, quando ele fez o helenismo entre as culturas gregas e indianas. E ele fala nesse negócio de morreu, seriam os efeitos, né, da tal erva. Olha, gente, eu tô deixando aqui disponível também o Google Drive desse livro de Égide Romano, e também na descrição do YouTube abaixo aí vai ter esse slide, vai ter vários documentos importantes. E onde também você pode achar o Germinate Terra de São Tomás de Aquino. Vamos para o próximo slide. Mais um livro de Égide Romano, que ele fala aqui, ó. Do livro da decisão dos reis e príncipes. E abaixo devemos saber que o filósofo diz que o homem não morre para lutar, mas para ter paz. Deixe que tudo aconteça, para que a iniquidade e ou pela retidão dos homens as batalhas são ordenadas para qualquer ganho ou qualquer outra coisa má. Mas, com a medicina é ordenada para a saúde, a batalha reta e corretas devem ser ordenadas para ter paz. E com o homem não usa remédios quando está saudável, o homem não morre ou não combate quando este não é injustiçado, prejudicado ou insultado. E uma em vez a fim de tirar sangue, sangria e remédios, medicina, o homem caça fora o mau humor do corpo. Assim, na batalha, o homem caça os ímpios e aquilo que impede a paz e a harmonia e o bem comum da cidade. Enquanto isso,
O que pretendemos dizer no livro da decisão dos reis e dos príncipes é suficiente. Agora, no próximo slide, o último documento de Égide Romano, que é o Regimine de Principum, está escrito o seguinte: as guerras são geradas justas e para adequadamente ser feitas são ordenadas a paz e a quietude dos homens e ao bem comum. Para isso deve se comportar na sociedade dos homens, assim se tem poções, bebidas, ou flebotomia, seringa na veia ou inflamação nas veias, no corpo humano. Para assim, no corpo humano são plurais humores. Assim, na conservação e sociedade humanas, é dado a plurais pessoas e plurais homens. E assim, enquanto homens são equitativos do corpo, e não é além dos homens excelsos, não necessitamos de poções, bebidas, nem de flebotomia, seringa nas veias ou inflamações. Enquanto os seres humanos têm o necessário e um não injuria o outros para que não se faça contendas as guerras. Quanto à razão pela flebotomia, seringa nas veias ou inflamação nas veias e poções bebidas, superfluidos de humor é administrado pelo perturbamento da saúde do corpo. Assim, por meio da guerra, são os inimigos vindos para o Ocidente, pelo qual impedem o bem comum, a paz civil, e deles que não estão no reino. Supondo eu reis e príncipes e fazer justas guerras aos inimigos, deles injustos perturbar a paz e o bem comum, não é inconveniente ensiná-los tudo que gera guerras, e tudo modo por que pelas quais ele pode ser capaz das suas hostes vencer, que a totalidade ordenada deve ao bem comum, à paz civil, para intentar o bem comum e paz civil, para ser merecedor da paz eterna, em que o alívio supremo é Deus e fiel às suas promessas, que seja bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Então vimos o ensinamento para os príncipes, das decisões dos reis e dos príncipes e do regime dos príncipes, de Égide Romano. Agora vamos para Hildegard. Ela fala, entre outras coisas, que o cânhamo é quente, cresce onde o ar não é frio nem quente, como é a sua natureza. Suas sementes são sãs e saudáveis para as pessoas sãs comerem. É facilmente absorvida pelo corpo, diminui o mau humor e faz com que o bom humor persista. Mas, no entanto, quem é saudável de cabeça e tem uma mente plena não tem danos. Quem está gravemente doente também faz com que essa pessoa sofra um pouco de dor no estômago. No entanto, aqueles que estão moderadamente doentes não causam dor quando os comem. No entanto, permite que qualquer pessoa com problemas de estômago cozinhe o cânhamo na água. Depois, drene a água e coloque o pano quente envolvido com o cânhamo no interior do estômago. Isso alivia a pessoa a restaurar esse lugar. Também cura úlceras e feridas que choram porque o calor no cânhamo é temperado. Eu vou deixar um pouquinho aqui, 3 segundos, para vocês lerem o resto. E no livro da física dela, no próximo slide, nesse slide agora, é o seguinte: na medicina medieval com Hildegard, o cânhamo é quente e cresce quando o ar não é muito já quente nem muito frio. A sua natureza é semelhante
Suas sementes são salubres e boas como alimento para pessoas saudáveis. É suave e rentável para o estômago, retirando um pouco de muco. É fácil de digerir, diminuir os maus humores e fortalecer os bons. No entanto, se alguém que é fraco na cabeça e tem cérebro vazio, come cânhamo. Isso facilmente aflige a sua cabeça. Não prejudica quem tem a cabeça saudável e o cérebro cheio. Se alguém está muito doente, até aflige seu estômago um pouco. Comer não faz mal a quem está moderadamente doente. Deixe quem tem estômago frio, cozinhe o cânhamo na água e quando a água estiver sido exprimida, envolva em um pequeno pano e frequentemente coloque-a quente sobre o estômago. Isso fortalece e renova essa área. Além disso, um pano feito de cânhamo é bom para atar úlceras e feridas, uma vez que o calor foi temperado. É isso, gente. Eu sei que deu 1 hora aí, mas espero que vocês gostarem, hein? Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, porque é muita pesquisa. Valeu! Terminamos aqui a nossa primeira parte do nosso curso.